Hoje, 18 de outubro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira. Uma quinta-feira magra, sem muitos jogos. Teremos hoje aí a partida antecipada do Operário de Mafra contra a equipe do Almirante Barroso. Esse jogo será realizado lá em Jaraguá do Sul. Vamos analisar esse jogo. Também sabermos aí como é que está a equipe do Marcílio Dias se preparando para o seu compromisso dificílimo contra a equipe do Brusque. Haja vista que o Marcílio Dias não joga mais no estádio Doutor Cid Luz nessa temporada, vai terminar a temporada jogando no Camilo Mussi e vai ter que se adaptar também ao campo sintético. E ontem tivemos aí a grande decisão da Copa do Brasil, muita gente chorou, muita gente sorriu. É lógico que 6 vezes campeão, que é o caso da equipe do Cruzeiro, da Copa do Brasil, é uma marca indiscutível de uma equipe copeira, uma equipe que tem esse pedigree de brigar pelas conquistas. E ontem a equipe do Cruzeiro jogou, no meu ponto de vista, com a faca nos dentes e não tinha para ninguém de qualquer maneira. Mas esse é assunto para o segundo bloco, quando nós vamos analisar aí o futebol brasileiro da Série A e Série B, principalmente aí na preocupação dos nossos clubes na Série B. Na Série A, a Chapecoense tem uma situação complicada na zona de rebaixamento. Depois nós temos na Série B aí o Avaí com grandes possibilidades de passar a primeira divisão. O Figueirense pode se manter e também o próprio Criciúma. Mas é assunto que nós vamos abordar no segundo bloco. Ô Ingo, esse jogo do Almirante Barroso com a equipe do Operário, o Operário estava mandando o jogo lá em Itaiópolis, agora vai mandar esse jogo ali em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. E o Barroso já viajou, o jogo é às 15h30? Boa tarde, Eladio, é você da Univale. Realmente, o Barroso viajou hoje pela manhã, tranquilamente, até porque não há necessidade de concentrar. Jaraguá fica a 90, 100 quilômetros aqui de Itajaí. Já almoçou, pelas informações que a gente tem, está prontinho, já está no estádio, já tudo pronto para enfrentar a equipe do Operário de Mafra ali no estádio João Marcato, na cidade de Jaraguá do Sul. Uma ótima para o Almirante Barroso, haja vista a distância que era até a cidade de Itaiópolis, a situação do gramado de Itaiópolis. Então tudo muda ali no João Marcato, é próximo a Itajaí, um gramado que dá uma qualidade de futebol muito boa para a equipe do Almirante Barroso. O Almirante Barroso terá alguns desfalques ali, o Andrezinho e o Luanderson, que tomaram o terceiro cartão amarelo, não jogam hoje. Deve ter o retorno do João Paulo. Então, deve manter o Lucas de Sá e o João Paulo no lugar do Andrezinho ali. E aí, somente a dúvida fica no volante ali, no Luanderson, como vai o Chiquinho armar essa equipe, que terá que ter paciência para jogar contra o Operário de Mafra, porque o Operário de Mafra ele já sofreu 31 gols na competição e fez 3. Ele tem um saldo negativo de 28 gols, mas a maioria dos gols do Operário ele toma no segundo tempo, então o Almirante Barroso terá que ter paciência. Tá, e o Chiquinho, então, tem o elenco todo à sua disposição, tem alguém do departamento médico, a equipe vai com força total, porque a vitória da equipe do Almirante Barroso deixa ele ainda vivo, lógico, dentro da matemática, na competição na Copa Santa Catarina. A gente sente que o Almirante Barroso, ele fez uma estratégia para os jogos seguintes. Quando o Andrezinho e o Luanderson tomaram o cartão amarelo no clássico, principalmente o Andrezinho, o comportamento dele, que ele tomou o cartão amarelo, não é típico do comportamento do Andrezinho, de depois que a bola saiu no lateral, jogar a bola em cima do adversário. Então, era típico realmente para limpar um cartão, tanto o Andrezinho como o Luanderson. E aí, é claro, frente a um Operário de Mafra, porque no próximo jogo, ele enfrenta a equipe do Brusque, aqui em Itajaí, então ele quer estar completinho. Mas ele está completo, retornou o Vitor Hugo já no clássico, que é o capitão, o zagueiro está inteiraço aí para o jogo hoje contra o Operário de Mafra, e os cartões ficam por conta do Andrezinho e do Luanderson, que ele vai fazer essas alterações, mas não deve mexer muito no padrão da equipe do Almirante Barroso, até pelas condições que vem hoje o Operário de Mafra na competição. E essa preocupação do Chiquinho em fazer com que o seu jogador limpe o cartão no jogo seguinte, que é esse jogo contra a equipe do Operário, que
está aí estampado na tabela, uma equipe frágil, uma equipe que não fez um ponto sequer dentro da competição, uma equipe que foi facilmente batida por todos os adversários. Então, é o momento de você limpar, porque são 2 jogos complicados que tem o Almirante Barroso na sequência até o final da fase classificatória. E também, quando você faz isso, é porque o lado positivo é que o Chiquinho está pensando na possibilidade de brigar por uma das 2 vagas. Porque ele pode pensar na matemática, como você fez aqui ontem, que as 3 vitórias da equipe do Almirante Barroso e 3 vitórias do Marcílio Dias, coloca os 2 na fase semifinal. Exatamente, Eladio. Se as equipes de Itajaí fizer o seu dever, principalmente o Almirante Barroso, porque ele joga um jogo, vamos dizer, entre aspas, tranquilo hoje lá contra o Operário de Mafra. E joga 2 em casa depois. E as 2 sequências em casa contra o Brusque. E contra o Tubarão. Não, Tubarão e contra o Brusque. Exatamente. O próximo jogo, então, portanto, é contra São os adversários diretos. Isso, e é o inverso do Marcílio Dias. O Marcílio joga contra o Brusque sábado, vai a Lages e depois joga a última contra o Tubarão. Ele joga 2 fora. O Marcílio Dias joga em Lages contra o Internacional, na penúltima, e joga contra o Tubarão, a última lá em Tubarão, precisando vencer esses 2 jogos. Os 3, né? Que tem o Brusque aqui na parada. Essa classificação vai ficar muito legal, porque caso classifique os 2 times de Itajaí, será muito legal. Agora tem uma outra hipótese também, que ontem o Figueirense venceu a equipe do Beck, do Blumenau, lá no Orlando Scarpelli, por 3-0. O Figueirense venceu. Caso o Figueirense classifique na outra chave, que está bem encaminhado, o Hercílio Luz praticamente classificado. Mas se o Figueirense classifica na outra chave, e vamos supor que Marcílio Dias ou Almirante Barroso classifique junto com o Tubarão e não o Brusque, uma vitória simples num cruzamento de chave dá a vaga na Copa do Brasil. Eu estou dizendo, se o Hercílio classifica em primeiro, na chave dele, o Marcílio em segundo, o Tubarão em primeiro e o Figueirense em segundo, quando o Marcílio cruzar com o primeiro da outra chave, que é o Hercílio, ele já vai decidir a vaga na Copa do Brasil, porque o Tubarão e o Figueirense já têm vaga na Copa do Brasil. Resumindo o que você está colocando, é que o Almirante Barroso e o Marcílio Dias dependem única e exclusivamente deles para tentar a briga para a semifinal. O Almirante Barroso depende do Marcílio, ele já não depende mais de si. Ele depende que o Marcílio vença o Brusque e vença o Tubarão. Aí ele tem a chance de chegar junto com o Marcílio. Caso o Marcílio não vença o Brusque ou o Tubarão, aí essas equipes avançam. Exatamente. O único que depende dele é o Marcílio. É o Marcílio Dias, ele depende só dele. É o Marcílio Dias. E o Almirante Barroso não. O Almirante Barroso ele depende de resultado do Marcílio. Do Marcílio para conseguir ir junto com o Marcílio para a semifinal. Ingo, e também teremos aí nesse final de semana o jogo do Marcílio Dias, no sábado, jogo programado para o estádio Camilo Mussi às 15h30. E também teremos a volta da semifinal no jogo do Itajaí, o Atlético Itajaí contra a equipe do Carlos Renault. O primeiro jogo foi 0-0 lá em Brusque e agora o Atlético Itajaí vai jogar lá em Camboriú, no Robertão, e precisando de mais um empate e um empate na prorrogação. Será que o Rony Aguilar vai jogar com o regulamento de novo? Não, eu acho que o Rony deve voltar à fórmula que ele vinha jogando com a equipe do Clube Atlético Itajaí, com tanto o Jean Carlos como o Bruno Andrade mais avançado, a sua equipe um pouco mais à frente do que foi lá em Brusque, lá, que jogou muito recuado. E aí ia treinar hoje no estado do Robertão, até para ir se acostumando com o gramado. Mas devido às chuvas que vêm caindo aqui na nossa região... O gramado lá deve estar super molhado? Então, super molhado. Então, hoje à tarde, o Clube Atlético Itajaí treina ali no Camilo Mussi, treina ali no Almirante Barroso, ali. Então, teremos a partir das 14 horas ali no Camilo Mussi o treino do Clube Atlético Itajaí, já preparatório para o jogo de domingo lá no Robertão. E o Marcílio Dias treinou ontem à tarde ali no Camilo Mussi ali. Me agradou bastante o treino do Marcílio, do Teco ali. E deu principalmente a parte da união dos atletas. A equipe está muito unida ali, tivemos algumas informações já, e inclusive do Juninho Tardelli ali, que eles estão tentando a negociação já para que ele possa ficar para a Série A do Campeonato Catarinense, só que o Juninho Tardelli ele pertence ao Juazeirense de Feira de Santana,
Então, o atleta quer ficar. Agora tem que ser a negociação entre os clubes lá, principalmente esse clube da Bahia, que é do Juninho. Na verdade, eu não sei, a não ser que o Juninho tenha um contrato longo lá no Juazeirense. Porque hoje o Juazeirense é do nível aqui dos nossos clubes de Santa Catarina. Você faz um contrato com o jogador por temporada. O Juazeirense não é um time que vai manter um jogador. Qual a idade do Júnior do Nardelli? Tardelli hoje está com 33 anos. 33. 33 anos, você não pode fazer um contrato longo. Então vai depender exclusivamente do empresário dele, do Juninho, e depois, se o empresário dele tiver acerto com o Marcílio Dias e o apoio e o gosto do jogador, evidentemente ele fica em Itajaí. Dá para fazer um acordo porque o Juazeirense, ele joga o Campeonato Baiano lá e joga a Série D do Campeonato Brasileiro, a Série D. O Marcílio, esse 2019, ele não tem calendário ainda para próximo campeonato depois da Série A. Então, ele poderia tranquilamente jogar o Campeonato Catarinense e servir o Juazeirense na Série D do Campeonato Brasileiro. Poderia ser um acordo desta forma. É complicado. Já que você falou no Marcílio, no treinamento do Marcílio, o Teco continua no comando até o final da competição. Não vejo nenhuma possibilidade de pintar qualquer treinador aqui nesse momento da competição. O Marcílio hoje se encontra lá entre a cruz e a espada. O Marcílio Dias, pela situação financeira, não dá para pagar um treinador top no momento, mas se faz necessário o treinador no momento, porque já está na hora de começar a montar o elenco, decidir e treinar basicamente aquela equipe que vai para a Série A do Campeonato Catarinense. Quem fica, quem não fica. Só que a questão financeira, eu acredito que o Marcílio já deva ter o nome do novo treinador, ele não vai deixar o mercado primeiro acelerar em termos financeiros para depois tentar contratar. Na verdade, eu tive conversando com alguns dirigentes e é lógico que eles não abriram nomes, mas são profissionais que estão ainda trabalhando. São profissionais que, tem alguns profissionais aqui de Santa Catarina, um lá de Criciúma, tem outros profissionais que estão aí, mas não tem nada acertado. E o Marcílio Dias está dependendo dessa situação da Copa Santa Catarina, se ele vai ou não para a Copa Santa Catarina, se vai para a final. Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil, melhor dizendo. Vai para a final e vão ficar na expectativa. Eu já teria um treinador aqui pensando no futuro, pensando já no campeonato, para que esse treinador chegasse aqui, nesse grupo de jogadores, fizesse uma avaliação do seguinte, desse grupo fica A, B, C, D e tal, esse aqui vai ficar comigo, esse aqui pode dispensar, pode reincidir o contrato ou deixar terminar o contrato, não renovar mais com eles, porque nós vamos trazer um novo grupo para compor a equipe do Marcílio. Eu tenho uma opinião própria, até pelo tempo que falta aí de ser rápido, eu tenho uma opinião que o Vaguinho vai voltar. É a minha opinião, deve ser o Vaguinho. Mas assim, vejo também, o Joinville hoje não tem definido um técnico. Ele tem um técnico, mas entrou faz uma semana. O Tubarão vai e não vai, porque o resultado não agrada a torcida lá do Tubarão. O próprio Metropolitano também não tem uma condição de técnico ali, ainda não se sabe quem é quem, a equipe do Metropolitano. Então, o Marcílio Dias também está nessa roda aí, mas tem outros clubes também que estão numa situação bem difícil no momento. E é complicado, né? Porque, por exemplo, ali tem o Gelson, tem o Gama, tem a diretoria em si, que ficam discutindo nomes. E quando você discute muito nome, é complicado. Você tem que discutir o nome e o valor. Sim. Senão não dá. Eles vão fazer um resumo do que tem, hoje aqui do elenco que tem, e depois o que falta para vir. Nós vamos ao intervalo e na sequência voltamos a falar sobre esse assunto do Marcílio Dias, da composição da equipe para o Campeonato Catarinense da Série A e também os assuntos do Campeonato Brasileiro da Série B, na participação dos nossos clubes e também da grande vitória da equipe do Cruzeiro na Copa do Brasil. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Marcílio Dias, que nós estamos aqui fazendo um balanço. Ou existe alguma projeção da direção do Marcílio Dias, quantitativamente, o valor que o Marcílio Dias pretende arrecadar para formar o elenco de 2019?
Eladio, eu acredito que deva ficar em torno de 200 a 300 mil reais a folha salarial do Marcílio Dias. Esse é o planejamento da diretoria ou é o seu pensamento? A gente teve uma entrevista ontem na Rádio Univale do Gama e ele citava essa situação, que ele pretende fazer uma equipe equilibrada para que não sirva de, vamos dizer, no popular, de saco de pancada dentro do catarinense ali, para manter a ética no meio da tabela ali da equipe. Ele falou que é uma realidade que o torcedor tem que se acostumar, que 2019, é claro que pode acontecer, porque ninguém joga para não, mas não há assim uma grande possibilidade do Marcílio Dias jogar o campeonato para ser campeão. Ele vai jogar para se manter e aí conseguir, durante os anos, aí ele ir subindo até haver a possibilidade de ser campeão, mas em termos de pagamento de folha de salário, eles esperam arrecadar em termos de 250 a 300 mil reais. Eu acredito que deva ser nesse patamar o mínimo, né? Esse é o mínimo para você brigar para permanecer no campeonato, na sequência, permanecendo na Série A. Se você não fizer investimento, não trazer jogadores qualificados, você acaba não passando, porque vai ficar uma pegada grande. Que nós estamos vendo aí, na própria Copa Santa Catarina, nós estamos vendo aí o Ercílio Luz, que está brigando, nós estamos vendo o Tubarão, que está brigando, tem o Brusque brigando, são equipes que vão estar na Série A e que já faz parte daquele grupo lá de baixo. Então tem que se fortalecer tão quanto eles aqui. E falar em treinador, eu tive uma informação agora ontem de que o Pingo deve estar indo para o Caxias, de Caxias do Sul. Uhum. Pingo deve se apresentar lá para comandar a equipe do Caxias na temporada 2019. Em termos de salário, tem que haver um equilíbrio, né, de quanto vai ganhar e receber realmente. O Marcílio Dias ficou bem visto aí pelos atletas e empresários, porque ele formou uma equipe e manteve até o final, pelo menos até o final da Copa Santa Catarina, aí, a folha de salário em dia. E hoje no Brasil é raríssimo algo que acontece. A gente vê o exemplo do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco não conseguem manter a folha de salário em dia, e isso para o jogador queima muito, né, na hora de vir ou não vir. É porque, na verdade, o dirigente, quando ele assume uma agremiação, ele tem que fazer um balanço de despesas e receita. E é exatamente isso que deve ter sido feito por essa nova diretoria do Clube Náutico Marcílio Dias, que foi reeleita agora com o Lucas novamente no comando administrativo do Marcílio Dias. Então, se você faz um balanço entre despesas e receita, você vai chegar num patamar de final de temporada sem aquele atropelo. Porque quando você aventura, como era natural, você não tem projeção, não tem previsão, você não tem absolutamente nada, mas contrata e faz uma folha de pagamento enorme sem ter nenhuma perspectiva de honrar o compromisso. A gente lembra de anos anteriores que a pergunta era o seguinte: quanto você quer ganhar e quanto o Marcílio vai pagar? Às vezes o jogador queria ganhar 10 mil reais, mas na verdade por mês vinha para ele 5, 3 mil, não vinha aquele 10 e ficava sempre pendente. Foi onde ocasionou um rombo muito grande, que a diretoria até hoje ainda continua negociando essa situação de dívidas. Mas é bom até se registrar que transcorreu com maior tranquilidade na última segunda-feira a eleição do Clube Náutico Marcílio Dias, com a condução do Lucas novamente ao comando do Marcílio Dias na parte administrativa, e que eles estão numa gestão muito profissional, muito bem balanceada. Tem alguns setores que o Marcílio Dias, às vezes, ele está inchado e que poderia ser mesclado para jogar o dinheiro no futebol, especificamente no atleta, não na comissão técnica, para poder tocar o barco para frente. Essa é a receita do Marcílio Dias. Inclusive, o Marcílio Dias já está realmente muito feliz com as vendas dos ingressos antecipados da equipe contra a equipe do Brusque. Parece que já há uma grande quantidade de ingressos vendidos. O objetivo da diretoria, e pelo que a gente viu de alguns torcedores na rede social, é lotar aquela arquibancada coberta do Almirante Barroso pela primeira vez no ano. Esse é o propósito deles, é lotar a arquibancada coberta do Marcílio Dias, haja visto que aquela parte de trás lá vai ficar disponível para a torcida do Brusque. Então, lotação deve ser em torno de, pretende a diretoria, 900 torcedores para que
se esgote todos os ingressos no sábado à tarde. É bom até você, qual é a capacidade que a federação forneceu de ingressos? 1.000? Não, o limite que foi fornecido foi 900 ingressos, então não chegou. Mas aí o Brusque tem 90 ingressos ou 100 ingressos? Em torno de 100 ingressos ali sobraria... É 10%? 10%, sobraria 800 para a equipe do Marcílio lotar aquela coberta ali do Almirante. Vai ser até legal ver essa situação ali, talvez... Eu, pelo menos, não me lembro da equipe do Marcílio Dias ser a mandante no Camilo Mussi com aquela coberta ali lotada. Então, sábado vai ser bem legal ali. Agora, o torcedor tem que correr, tem que se ligar, porque realmente vai esgotar os ingressos. A correria ali, o pessoal está bem satisfeito com as vendas dos ingressos. Mas o Marcílio já jogou no Camilo Mussi na época do Ego da Rosa. O estádio do Marcílio Dias estava impedido de fazer os jogos. E o Marcílio Dias mandou 1 ou 2 jogos lá no Camilo Mussi. Mas, terminando aqui a parte dos nossos clubes, aqui da região, vamos falar um pouquinho sobre o jogo da decisão da Copa do Brasil e depois na Série B do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil ficou de bom tamanho? Você gostou do jogo? Gostou do VAR? O VAR vem complicando a situação do árbitro ali, até porque eu acredito que se fosse a atitude própria do árbitro ali, não seria como foi tomada ontem pelo VAR. Assim, são 2 lances. Só que, assim, se tu for analisar o que a torcida está falando, aí entra o VAR. Porque para uns foi pênalti, para outros não foi pênalti. Para uns foi falta no Dedé, para outros não foi falta no Dedé. E aí o VAR se faz necessário para esclarecer essa dúvida ali. Na minha opinião, foi pênalti para o Corinthians, porque... um lance assim, infeliz, acabou tocando nas pernas e o rapaz acabou tropeçando e caindo. E o do Dedé eu não achei pênalti, eu achei que foi uma simples mão no peito ali. Até o Dedé ia se levantando na sequência do lance, quando ele viu aquele chutaço do Pedrinho ali, aí ele desabou de vez e aí é onde ocasionou o lance do VAR ali, chamaram a arbitragem, acabou anulando o golaço do Pedrinho ali, mas somente o Cruzeiro poderia fazer o que fez ontem lá dentro da arena do Corinthians. Dificilmente outra equipe suportaria aquela pressão ali dentro da arena do Corinthians. Eu já não daria nem o pênalti e nem a falta do Dedé. Eu não daria. Para mim, foram lances confusos e na confusão o árbitro não tem a certeza, ele não marcaria. Ele não marcou, depois o VAR acabou chamando ele e o VAR teve atuação direta no resultado da competição. Porque caso ele não tivesse dado o pênalti, o Dedé não daria falta do Dedé, o lance do gol não aconteceria e a coisa ia ficar. Esse VAR está mais complicando do que resolvendo. Eu sempre achei que o VAR ia resolver o problema da arbitragem, mas o bate-boca é grande, como você bem falou. Tem 60%, 70% que acha que não foi e 60%, 70% também lá do outro lado, lá, que acha que foi, e é uma complicação total. E os nossos clubes da Série B? Nós estamos aí já vamos para a 32ª rodada, o Avaí está na 3ª colocação, com 51 pontos, acho eu que o Avaí tem condições de brigar, o Figueirense está com 41 e o Criciúma também com 40, eu acredito até que o Criciúma e o Figueirense não correm risco de cair, acredito que não corre risco de cair, mas para subir também não tem. O único que nós temos que torcer é para que o Avaí possa manter a sua regularidade, e o Avaí que vai enfrentar o Oeste jogando em casa agora no final de semana, nessa próxima rodada, 32ª rodada, o Avaí precisa vencer esse jogo para não sair do G4. O Criciúma já conquistou o seu título, né? O título do Criciúma era se manter na Série B que está jogando. Esse é o título do Criciúma. O Figueirense na minha opinião, vai ficar no meio da tabela ali, também não... um elenco que ele montou esse ano é um elenco do mais ou menos, então o mais ou menos é o meio da tabela ali, o mais ou menos. E a grande chance é o Avaí subir para a Série A, seria muito importante, até para que a gente possa esperar do resultado da Chapecoense. A Chapecoense aí que, com o resultado de ontem, ficou complicado até mesmo para o Corinthians. O Corinthians, o Cruzeiro ali, o Corinthians ele está, se eu não me engano, a 3 ou 4 pontos ali do último colocado da zona de rebaixamento. Então, a Chapecoense leva essa vantagem aí das outras equipes também não conseguirem disparar da proximidade da zona de rebaixamento. Por isso que há uma chance da Chapecoense não ser rebaixada. Mas seria muito bom o Avaí subir
para manter aí, quem sabe, 1 ou 2 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro aqui de Santa Catarina. E você, já que falou na Chapecoense, você acha que o Claudinei, que já comandou a equipe do Avaí, estava no Paraná, o Claudinei vai resolver o problema da Chapecoense, vai conseguir dar aquela força que a Chapecoense está precisando para sair desse atoleiro? Lado, é sempre motivante quando chega um técnico novo. Ele é mais psicológico o trabalho de sair desse problema do que tático e técnico, porque ele vai trabalhar com um elenco que não foi ele que montou, mas ao mesmo tempo ele tem que colocar o trabalho dele dentro desse elenco. Mas aí a parte de vestiário psicológico ali, neste momento de troca, geralmente costuma dar resultado, como eu falei, na parte psicológica ali, acredito que vai para os próximos jogos aí dar um up aí para a equipe da Chapecoense. É um bom momento de trocar para renovar, até porque o Guto estava tendo muitos conflitos, muitos problemas, o Wellington Paulista afastado, então deve voltar aí e reforçar o ataque da Chapecoense. Você falou no Guto, o Guto foi demitido, aí agora vem o Claudinei chega. O Guto, quando veio, a torcida inteira da Chapecoense bateu palma, vibrou com a volta do Guto, pelo trabalho que tinha feito anteriormente. E nesta vinda do Claudinei, as informações lá do Oeste não foram das melhores na recepção dos torcedores. Muitos poucos torcedores ficaram tranquilos. A grande maioria estão preocupados. O que se faz necessário ali é a recepção dos atletas. Se os atletas se abraçarem com o treinador ali e aceitar bem a vinda dele ali, o torcedor, com o resultado, ele vai bater palma também para o novo técnico, que é aquela questão do torcedor. Uma hora é burro, 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 outra hora é mito, 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 e assim o torcedor vai aceitando o seu treinador. Tá bem. Com esse assunto, nós terminamos o nosso programa desta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta e aí sim, com mais profundidade, analisarmos o resultado do Almirante Barroso, que joga hoje à tarde contra o Operário, e também o jogo do Atlético Itajaí com o Carlos Renault e Marcílio Dias também enfrentando a equipe do Brusque. Um abraço e até amanhã.